E hoje tem Flamengo versus LDU no Maracanã e a expectativa é de uma final. Eu vou falar sobre isso, vou falar de Paulo Brax, coordenador do Atlético Mineiro, que negou ter interesse em Matheus Gonçalves, e vou falar também de um jogador do Mengão que vai ficar longe dos gramados durante um mês. Então, rapaziada, se vocês chegaram agora, eu já peço, não pule esse vídeo, porque hoje tem jogo do Mengão na Libertadores e eu tô aqui, né, rapaziada, trazendo informações importantíssimas e informações de ouro do nosso Mengão pra vocês. Bom, rapaziada, antes de começar a falar desse jogaço de hoje de Flamengo versus LDU na Libertadores, rapaziada, que pro Flamengo é praticamente uma final, deixa eu começar esse vídeo aqui falando de Paulo Brax, coordenador do Atlético Mineiro, até porque, galera, ele resolveu falar e falou, rapaziada, que não tem interesse em Matheus Gonçalves, cria da base do Flamengo. E só para vocês entenderem um pouco mais, rapaziada, alguns dias atrás saiu a notícia que o Atlético Mineiro teria interesse em Matheus Gonçalves, que o Atlético Mineiro, rapaziada, já estava preparando ali uma proposta para tirar o cria do Flamengo rumo a Belo Horizonte. Porém, rapaziada, e entretanto, hoje saiu a notícia que Paulo Brax, coordenador do Atlético Mineiro, revelou, rapaziada, que não tem interesse, é isso mesmo, não tem interesse em Matheus Gonçalves. Mas dá uma olhada, rapaziada, nos detalhes da informação que eu apurei pra vocês. Olha só, rapaziada. Paulo Brax, dirigente do Atlético Mineiro, nega ter interesse em colocar proposta em Matheus Gonçalves do Flamengo. Abre aspas para o Paulo Brax. Um absurdo, uma irresponsabilidade totalmente falsa a informação. Ou seja, rapaziada, a pergunta que eu faço pra vocês é a seguinte: será que ele tá falando a verdade ou ele tá fazendo um jogo, né, rapaziada? Porque, como todo mundo sabe, qualquer time faz isso. Quando quer contratar um jogador, eles não gostam de explanar e gostam de manter a informação, rapaziada, em sigilo. Ou seja, Matheus Gonçalves, cria da base do Flamengo, saiu a notícia que o Atlético Mineiro estava interessado no jogador, e depois que saiu a notícia, rapaziada, que o Atlético Mineiro queria o jogador, o próprio Cruzeiro também se interessou no jogador. Ou seja, eu falei aqui pra vocês que era briga ali, rapaziada, de rivalidade direta, tanto o Atlético Mineiro como o Cruzeiro. Ou seja, a probabilidade dele estar falando a verdade, rapaziada, é de 50%, né, galera? 50% ele pode estar falando a verdade e os outros 50% ele pode estar fazendo um jogo ali pro Cruzeiro, rapaziada, sair fora da jogada e o Atlético Mineiro ali querer contratar o jogador. Mas eu queria saber de vocês, hein, rapaziada. Vocês acham que o Paulo Brax tá falando a verdade, que ele não tem interesse de jeito nenhum em Matheus Gonçalves, rapaziada, cria da base do Flamengo? Deixem aqui nos comentários pra eu ver o comentário de vocês, né, rapaziada? Porque o comentário de vocês, pra mim, é muito importante. Mudando de assunto, rapaziada, e continuando ali falando de Flamengo, deixa eu falar aqui de um jogador do Mengão que vai ficar longe dos gramados durante um mês. Olha só, rapaziada, olha só. Com edema ósseo no joelho, Gonzalo Plata deve permanecer fora até o Super Mundial. Apesar de ter atuado nas partidas contra o Corinthians e Botafogo da Paraíba, o atacante Gonzalo Plata sofre com problemas no joelho desde a véspera da partida de ida contra a LDU. O jogador ficou de fora da partida na altitude por dores no joelho e o jogador voltou contra o Corinthians e Botafogo da Paraíba. Porém, rapaziada, e entretanto, voltou a ser desfalque contra o Cruzeiro. O jogador só deve retornar para o Super Mundial, ficando fora das partidas contra a LDU, que vai ser hoje, viu, rapaziada? Botafogo da Paraíba, na Copa do Brasil, Palmeiras, Deportivo Táchira e o Fortaleza, rapaziada, no Brasileirão. Ou seja, pro jogo de hoje, Gonzalo Plata está fora, não só pro jogo de hoje, até antes ali, pouca coisa do Super Mundial, até porque, rapaziada, o Gonzalo Plata tá sofrendo bastante ali com problemas no joelho, o jogador tá se tratando, e a gente torce, né, rapaziada, que se recupere o mais rápido possível, porque, como todo mundo sabe, é um jogador de ponta, muito veloz, é um jogador, rapaziada, que quando tá no seu 100%, ajuda bastante o Flamengo, assim como ajudou, né, rapaziada, naquele jogo lá
contra o Atlético Mineiro, em que o Gonzalo Plata sacramentou a vitória do Flamengo contra o Galo, ou seja, é um jogador bastante importante e a gente torce que ele volte ali o mais rápido possível. Mudando de assunto, rapaziada, e já que eu falei ali de Gonzalo Plata, que não vai pro jogo de hoje, que tá fora ali durante um mês, galera, deixa eu falar de Eric Pulgar e o meio-campo Alan, né, rapaziada, que também não vão pro jogo de hoje. Olha só nas informações, olha só, rapaziada, Felipe Luiz não poderá contar com Eric Pulgar e Alan para o confronto de hoje contra a LDU. Pela Libertadores, os dois estão no departamento médico e só devem retornar em cerca de 20 dias, rapaziada. É isso mesmo. Com isso, o Everton Araújo surge como substituto natural e o mais cotado para começar como titular. Ele já iniciou os jogos contra o Central Córdoba e a própria LDU em Quito, viu, rapaziada? Outras possibilidades são Léo Ortiz atuando como volante, o que aconteceu na era Tite, ou até o De La Cruz mais recuado com o Gerson completando o meio. Ou seja, rapaziada, para o jogo de hoje o Flamengo não vai poder contar com Eric Pulgar e nem com o Alan, né, rapaziada? O técnico Felipe Luiz poderá contar como titular com o Everton Araújo ou quem sabe improvisar ali, né, rapaziada? O Léo Ortiz, assim como fez ali na era Tite. Mas eu queria saber de vocês, torcedores rubro-negros, rapaziada, se fosse vocês com essa opção, vocês colocariam o garoto Everton Araújo como titular ou improvisaria, rapaziada, o Léo Ortiz, assim como foi na era Tite? Deixa aqui nos comentários, porque o comentário de vocês, rapaziada, é o que eu vou dizer o vídeo todo. É muito importante. Mudando de assunto, rapaziada, e continuando falando de Flamengo, falando desse jogo de hoje e falando de Libertadores, deixa eu falar de Arrascaeta e Nico de la Cruz, até porque, rapaziada, os dois vão jogar hoje, porém e entretanto, tanto Arrascaeta como Nico de la Cruz vão pro jogo de hoje, rapaziada, pendurados com 2 cartões. Olha só nas informações. Nico de la Cruz e De Arrascaeta estão pendurados com 2 cartões amarelos. Caso receba o cartão amarelo na partida de hoje contra a LDU, os jogadores ficarão de fora da partida decisiva contra o Deportivo Táchira no dia 28 no Maracanã. Flamengo e LDU se enfrentam nessa quinta-feira às 21h30, às 9h30 no Maracanã. Ou seja, rapaziada, a informação é que tanto a Arrascaeta como o Nico de la Cruz estão pendurados, rapaziada, estão ali por um cartão amarelo. Se tanto a Arrascaeta como o De La Cruz tomar o cartão amarelo hoje contra a LDU, hoje é a final, viu, rapaziada? Então, assim, a Arrascaeta não pode tomar cartão amarelo de jeito nenhum. É um jogador muito importante pro Flamengo. De La Cruz, rapaziada, como todo mundo sabe, é um jogador que vai ali, o jogador ali que vai pra área adversária, porém é um jogador que bate bastante. E vez ou outra, rapaziada, o Nico de la Cruz toma cartão amarelo, ou seja, os dois estão pendurados, tem que tomar o maior cuidado, não pode vacilar. Flamengo não pode vacilar no jogo de hoje, né, rapaziada? É vencer, vencer e vencer. E tanto a Arrascaeta como o Nico de la Cruz tem que se preservar, né, rapaziada? E entrar ali pra tomar a bola ali na bola. Mudando de assunto, rapaziada, deixa eu falar a provável escalação pro jogo de hoje do nosso Mengão contra a LDU de Quito no Maracanã. No gol, rapaziada, vem o goleiro Rossi. Na zaga, Léo Ortiz e Léo Pereira, a dupla infalível. Nas laterais, rapaziada, o melhor lateral do Brasil, o lateral Wesley. Na outra lateral, vamos com o lateral Alexandro. No meio, rapaziada, o Felipe Luiz vai com De La Cruz, o Everton Araújo e De Arrascaeta, viu, rapaziada? Numa ponta, o técnico Felipe Luiz vai colocar o Gerson. Na outra ponta, rapaziada, Michael. E no meio, a gente vai ali, o técnico Felipe Luiz, pela probabilidade, vai utilizar o Pedro. Ou seja, rapaziada, o Gerson, galera, é aquele falso ponta, que ele sempre fica ali, cai pelo meio, né, rapaziada? Ajudando no meio campo, ou seja, técnico Felipe Luiz vai manter ali o time titular absoluto do Flamengo e vai com força máxima. A informação é essa, viu, rapaziada? O técnico Felipe Luiz estudou bastante o time ali da LDU e vai com força máxima pro jogo de hoje. E outra informação, rapaziada, é a seguinte: a torcida do Flamengo vai organizar um mosaico e uma festa, rapaziada. A torcida do Flamengo vai organizar uma festa absurda, com os torcedores rubro-negros ali cantando do início ao fim. Ou seja, rapaziada,
Todos os ingressos já foram lotados. Festa no Maracanã, torcida ali, esgotou os ingressos. Só resta uma coisa, viu, rapaziada? Flamengo não pode ganhar apenas de 1-0. Flamengo, rapaziada, não pode empatar esse jogo de hoje. E o Flamengo nem pode imaginar perder esse jogo para a LDU. Ou seja, rapaziada, todo mundo tá apreensivo, todo torcedor tá apreensivo pro jogo de hoje. A gente só quer ver o Flamengo hoje vencendo e convencendo. Assim como fez no jogo contra o Corinthians, assim como fez no jogo contra o Juventude. Ou seja, o Flamengo tem que entrar com sangue nos olhos e tem que entender uma coisa, né, rapaziada? A gente tá jogando em casa, a gente tá jogando no Maracanã, diante da nossa torcida. Ou seja, né, rapaziada, não pode deixar o adversário surpreender em casa, assim como a gente fez naquele vacilo contra o Central Córdoba, né, rapaziada? Ou seja, Maracanã quem manda é o Flamengo e os torcedores, viu, rapaziada? Eu só quero agradecer, galera, a vocês que vieram aqui nesse vídeo, assistiu o vídeo completo, se inscreveu no canal e ativou o sino de notificação. Eu vou dizer uma coisa, rapaziada, muito obrigado, vocês são foda. E você aí que tá me assistindo agora, só que ainda não se inscreveu no meu canal, eu peço, viu, rapaziada, na moral e na humildade, já se inscreve aí no canal, ative o sino de notificação, porque todo dia eu tô aqui, rapaziada, e senta o dedo no like, viu, galera, e vamos rumo aí aos 1000 inscritos, porque eu sei que quando vocês querem, vocês fazem acontecer, porque vocês são foda. Valeu!